Olá, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Hoje nós estamos dando início a uma nova sequência de aulas no que nós chamamos de o estudo da matemática na física. E nesse contexto nós começamos a estudar a chamada e a famosíssima cinemática. Trouxemos hoje um primeiro bloquinho de aulas chamado de velocidade média. Nós podemos fazer uma abordagem sobre velocidade média de todas as formas. Optamos hoje em começar as nossas discussões da velocidade média do MRU. E o que é MRU, Ivan? Movimento retilíneo e uniforme. Um corpo se deslocando em linha reta e com o valor que o velocímetro marca sempre o mesmo. Então nós podemos imaginar a seguinte situação. Um corpo, um objeto qualquer, um carrinho, né? Olha isso, parecendo um sapato, meus alunos costumam dizer. Esse seu carro parece um sapato. Ele sai de uma cidade A com uma velocidade de 80 km por hora. Ele se desloca, percorrendo uma distância qualquer, e chega a uma cidade B. Só que durante todo o percurso, ele se manteve com um valor numérico de 80 km por hora. O que nós sabemos que na prática isto é praticamente impossível. Oi, Ivan, então quer dizer que o MRU é uma situação impossível de ocorrer na prática? Nas estradas, sim. Mas existem outros exemplos que nós podemos citar de movimento retilíneo uniforme. Se a gente pega determinados trechos das nossas veias, das nossas artérias, em que o sangue os percorre, nós podemos dizer que com uma boa aproximação é o MRU. Os aviões, naqueles trechos que nós conhecemos, né? Como o voo de brigadeiro, o céu de brigadeiro, e ele faz aqueles voos bem tranquilos, nós temos então essa possibilidade de ter o avião se deslocando em linha reta e com velocidade constante. E é curioso, vale a pena chamar a atenção disso, trazendo um pouco da física realmente para essa discussão da cinemática, é de que quando nós estamos nos movendo em MRU, por exemplo, dentro de um avião, nós temos a sensação de estar parados. É porque este pensamento ele já foi trazido por Galileu no século XVI, de que nós simplesmente não conseguimos perceber diferença do ponto de vista das sensações entre estar em repouso e entre estar em movimento retilíneo uniforme. A gente percebe o movimento dentro de um carro, dentro de um ônibus, numa estrada, porque ali nós estamos submetidos a acelerações. Um exemplo de como você não consegue, do ponto de vista da interpretação, da sensação, diferenciar repouso do MRU. Se você estiver parado, em repouso, sentado numa poltrona do avião, por exemplo, e resolver jogar um objeto para cima, onde é que esse objeto vai cair? Na sua mão. Mas se o avião estiver se deslocando em linha reta e com velocidade constante, você fizer o mesmo experimento, jogar o objeto para cima, ele vai cair também na sua mão. Esse experimento é bem curioso, ok? Bom, mas voltando à nossa discussão da matemática dos movimentos, a cinemática. Então, se o carro ele sai de uma cidade A, vai até uma cidade B, percorre uma distância D1, gastando um tempo T1 com o mesmo valor numérico de velocidade. Oi, Ivan, mas vamos supor que agora ele chegou e de uma cidade B até uma cidade C, o valor numérico da velocidade agora foi outro, foi um tal de V'. Ele alterou o valor numérico da velocidade, embora tivesse mantido ela constante de B até C. Nesse caso, eu vou dizer que ele percorreu uma distância D2 e gastou um tempo T2. Dessa forma, nessa situação mostrada, qual seria a velocidade média do carro desde a cidade A até a cidade C? Cuidado! Porque é muito comum alguns alunos pensarem assim, Ivan, então eu faço assim, ó, eu pego a velocidade V,
Eu somo com a velhinha e divido por 2. Está errado. Porque ele não calculou a velocidade média. Ele calculou a média aritmética das velocidades. E a média aritmética das velocidades não é a velocidade média. A gente costuma até dizer, tá, para quem já estudou esse assunto e já conhece alguns detalhes da matemática, que a velocidade média, inclusive, é uma espécie de média ponderada e não média aritmética. Mas como é que eu faço, Ivan, então, para calcular a velocidade média nesse problema? É fácil. Simplesmente vai ser a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Simplesmente isso, simplesmente. A distância percorrida, então, vai ser D1 mais D2, dividido pelo tempo total, que é T1 mais T2. Pronto, simplesmente isso. Aí, dessa forma, então, você calcula a velocidade média em toda a viagem como sendo a distância total percorrida dividido pelo tempo total gasto. Correto? Mas eu gostaria aqui de trazer alguns exemplos, bem mais curiosos, em que a gente deva ter bastante cuidado, que seria o seguinte, olhe bem, vamos supor, um exemplozinho, que um carro, ele saia de uma cidade A e ele vá até uma cidade B. Só que, durante um determinado trecho, vou dizer assim, que a metade da estrada, ele se moveu com 20 km por hora. E a outra metade com 30 km por hora. Mas e aí, Ivan? A questão não informou quanto tempo ele gastou, quais eram as distâncias, disse apenas que eram metades, ok? Se são metades, a única informação que eu posso tirar é que os dois trechos têm tamanhos iguais. Os dois trechos têm dimensões iguais, ou seja, o primeiro trecho eu vou chamar de x e o segundo trecho também de x, afinal de contas eles têm tamanhos iguais. Velocidade média, então, diante do que nós aprendemos, é a distância total sobre o tempo total. Perfeito? Eu tenho a distância total? De certa forma tenho. É x mais x. A distância total, então, vai ser 2x. Mas nós temos o tempo total? Não. Mas temos como encontrar. Porque se eu pensar nesse triangulinho mágico que vai salvar a nossa vida, onde D sobre V vezes T. Aí eu penso assim, para calcular o tempo, eu boto a minha mão em cima do T. Sobrou o quê? D sobre V. Então, o tempo do primeiro trecho, Ivan, vai ser a distância do primeiro sobre a velocidade do primeiro, que é x sobre 20. Olha como fica legal, não é? O tempo do segundo trecho vai ser a distância do segundo sobre a velocidade do segundo. Quanto é a distância do segundo trecho? X. E a velocidade do segundo trecho? 30. Ivan, sendo assim, para que eu possa encontrar o tempo total, simplesmente eu vou somar, Então, se eu quero o tempo total gasto nessa viagem, eu vou somar T1 mais T2. O tempo total, então, está aqui. X sobre 20 mais x sobre 30. Ivan, basta somar, então, para nós termos o tempo total? Exatamente, Mas, gente, como é que nós somamos frações? Ivan, a gente tira o MMC, de 20 e 30 é 60, e aí faz a conta. 60 dividido por 20 dá 3, vezes x, 3x. Mais 60 dividido por 30 dá 2 vezes x, 2x. 5x sobre 60. Eu posso simplificar, não posso? Para facilitar a minha vida? Devo, Então vai ficar x sobre 12. Esse tempo total eu vou jogar aqui, x sobre 12. A velocidade média, então, vai ser o quê? Eu conservo a primeira, divisão de frações. Como é que a gente resolve isso? Divisão de frações. Conserva a primeira, divisão vira multiplicação. Eu inverto a segunda. Velocidade média, então, quando você cortar x com x, vai dar 24 km por hora. Então, nesse exemplo em que nós citamos a situação
do corpo percorrer dois trechos de mesma dimensão, a velocidade média vai ser dado por esse número, 24 km por hora, e não como alguns poderiam achar, não é? A média aritmética, 20 mais 30, 50 por 2 dá 25. Não é verdade, ok? É bem verdade que muitos de vocês, talvez que já ouviram falar, devam estar assim se perguntando: ô Ivan, eu não poderia utilizar aquele macete, não? Onde a velocidade média é 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Eu não poderia usar esse macete, não? Poderia, mas eu não aconselho. Se você quer realmente aprender, faça dessa forma, porque aí você nunca vai esquecer. Essa equação que aparece aqui, ela é muito limitada. Ela só funciona nesse caso, para dois trechos de mesmo tamanho. Ivan, se forem 3 trechos, ela serve? Não. Se fossem 2 trechos, um dobro do outro, ela serve? Não. Então ela é muito limitada e você provavelmente vai esquecê-la. Mas é verdade, né? Se a questão falar sobre ela, isso é correto. 2 vezes V1, que é 20, V2, que é 30, dividido pela soma. Se você fizer a continha, realmente vai dar 24 km por hora. Se você lembrar da equação, tudo bem, mas eu te peço o maior cuidado, a maior atenção, porque muito provavelmente na hora da prova você vai acabar esquecendo, né? Eu vou colocar aqui um outro exemplo, também muito comum de aparecer, só que agora vai ser o seguinte: o corpo ele vai fazer a viagem, mas ele vai percorrer metade do tempo com 20 km por hora e metade do tempo com 30 km por hora. Ele não falou o tempo, ele não falou as distâncias, mas ele disse que eram metades dos tempos. Se aqui é metade e aqui do outro lado é metade, os tempos são iguais. Concordam? Dessa forma, o tempo total vai ser T mais T, 2T. Ivan, pelo triangulinho mágico que você nos falou, para calcular a distância em cada trecho que eu não tenho, eu coloco a mão em cima do D. Não é verdade? Aí então vai ficar Deus vê tudo. Olha que legal. Aí eu calculo a distância do primeiro e do segundo trecho. Viu como física é coisa de Deus? Deus vê tudo. Aí Joãozinho, né, aquele aluno na sala de aula bem legal, ele fala assim: Ivan, mas o diabo vê também. É verdade. Aí vai ficar como? D1 então vai ser V1, que é 20, vezes T1, que é T. D2, a distância do segundo trecho, 30, que é a velocidade, vezes o tempo. Então, dessa forma, para nós descobrirmos a distância total, simplesmente eu vou fazer o quê? A distância total eu vou somar, não é? D1 com D2. 20T mais 30T, quanto é que vai dar? 50T. Pronto. Olha aí, a distância total nessa viagem é de 50T. Se eu chegar e jogar 50T aqui, então pronto, ó, vai dar, fazendo a continha, 25 km por hora. Ô Ivan, tem algum macete aí também para essa situação? Tem, mas eu não aconselho, tá? O que eu te disse, para você aprender, é melhor você construir, porque isso nunca vai ser tirado de você. Você não precisa memorizar. Mas existe um macete. Toda vez que eu tiver 2 trechos de mesmo tempo, você pode tirar a média aritmética. Então, nesse caso, sim, ó, vai dar 50 por 2, 25. Nesse caso, sim. Você pode dizer que a velocidade média vai ser V1 mais V2 sobre 2, mas ela é muito limitada. Ela só funciona em uma situação em que eu tenho os 2 trechos com o mesmo tempo gasto. Ela funciona para 3 trechos? Não. Ela funciona, Ivan, para um trecho com o dobro do outro? Também não. É muito limitada. Por isso que eu insisti, gastei um tempo na álgebra e te peço para exercitar, porque aí você vai aprender. Calcule velocidade média construindo a situação, caso a questão precise, ok? Então essa é a nossa primeira discussão da cinemática, velocidade média no MRU. Grande abraço. Isso é tudo, pessoal.